Boa noite, irmãs e irmãos. Cá estamos novamente reunidos para mais esse delicioso encontro fraterno, onde a nossa fé é aguçada e o amor exalçado. Por gentileza, vamos deixar nossas águas a fluidificar sobre a mesa e orar. Mestre querido, que os vossos benditos ensinamentos sejam louvados. Que nós encontremos nas páginas evangélicas as respostas para todos os nossos questionamentos. Que a vossa luz rebrilhe sobre nós e sobre a humanidade inteira, tão carente e insegura neste período. Estamos convictos de que a terra está sob o vosso comando bendito e que nada nos faltará. Pedimos humildemente a vossa permissão para iniciar a nossa reunião de hoje, buscando o nosso aculturamento sobre as lições morais do vosso Evangelho. Que assim seja. A página que iremos estudar hoje está no capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Nos seus itens 8 e 9, que se intitulam Fora da Igreja não há salvação e Fora da Verdade não há salvação, respectivamente. Vamos ler o resumo dos itens. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares. É o dogma exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos. Desprezando a lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente
se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode todos praticá-la. E o nosso Evangelho, admitindo a salvação para todos sob a lei de Deus, independentemente de crença, não fala fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Lida esta página, meus irmãos, passemos ao nosso humilde comentário pessoal. A lição da noite convida-nos a uma profunda reflexão sobre a pergunta: qual a melhor religião? Ela é a nossa única saída? O que Jesus falou sobre isso? E quem detém a verdade absoluta? Porque até membros de uma mesma família se desentendem por convicções religiosas divergentes. Por que a discriminação e o ódio são muitas vezes disseminados nos meios religiosos? Cada um de nós que devotamos amor e respeito pela nossa religião, devemos ter como diretriz o respeito às demais maneiras de devotamento a Deus. E essa recomendação se aguça ainda mais quando avaliamos os princípios das nossas religiões cristãs, que, independentemente de estudarem o Velho Testamento, tem na figura do Mestre Jesus seu mentor maior, seu foco central, e nos seus exemplos a norma de conduta moral mais elevada. A despeito de alguns pontos de não alinhamentos, as nossas doutrinas cristãs se afinizam quando tratam de falar de objetivos que nos conduzam à retidão moral e às ações renovadoras de nossas almas, com base nas recomendações de Jesus. Todos nós deveríamos ter como pauta de vida o convívio social fraterno e o amor ao próximo sob qualquer custo. Quando descambamos para a defesa veemente das nossas convicções religiosas, condenando a todos que não as professam, estamos, na realidade, julgando os semelhantes, contrariando uma máxima de Jesus que Mateus esclarece no capítulo 7, versículos 1 e 2, quando Jesus assim disse: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo e rigor com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quem pensa que detém a verdade absoluta sobre as coisas de Deus, digo, meus irmãos, com todo o respeito que todos vocês me merecem, perdão, mas não tem compreendido com isenção certas máximas do Mestre.
Vejamos algumas falas de Jesus em João, no capítulo 14. No item 2, Jesus assim diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Ou seja, muitos são os abrigos ou moradas de Deus para nos salvaguardar das tempestades provocadas pelas nossas ignorâncias. Repetindo, na casa de meu Pai há muitas moradas, e não somente uma. No item 6 do mesmo capítulo de João, capítulo 14, respondendo a Tomé, que alegou não saber o caminho ideal a trilhar, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não mencionou em nenhum momento que algum templo seria o caminho para a salvação. Ao contrário, disse que ele próprio é o caminho, ou seja, se queremos a nossa redenção moral, teremos que seguir os seus exemplos. E vejam que arremate no mesmo João, capítulo 14, nos itens 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes enviará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vejam só, irmãos e irmãs, o Consolador prometido por Jesus, que vem para esclarecer tudo acerca das suas palavras, segundo ele mesmo diz, vive em nós, está conosco e não nos templos. Está em nossas almas, no nosso interior. Veja quem quiser ver, volte lá em João e leiam isso. Por favor, releiam essas passagens e tirem suas próprias conclusões isentas. Mas alguns podem estar questionando, então, para que servem os nossos templos religiosos? Há muitos anos nós recebemos uma música espírita que diz assim, que a água cristalina lava o corpo e a renovação lava a alma. Um dia eu vou cantar essa música para vocês. Por isso, podem muito bem, e sem exageros, as reuniões religiosas serem consideradas nossas fontes de asseio espiritual, verdadeiras cascatas lavadoras das nossas almas, local de refazimento de forças, onde deveríamos nos alimentar moralmente. E o próprio Mestre disse, e Mateus registrou no capítulo 18, versículos 19 e 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Veja que ele recomenda que nos reunamos, que discutamos e que busquemos um consenso acerca do que queremos reivindicar aos céus. E nesse caso, Deus nos atenderá. Nos atenderá se estivermos clamando juntos, ou seja, orando em conjunto, como aqui estamos agora no Pingo de Luz. Então, meus irmãos, ao invés da discórdia,
busquemos firmemente o amor entre nós, independentemente das nossas convicções religiosas. Ao invés das defesas inflamadas das nossas doutrinas como único caminho salvador, aprendamos a ouvir as demais opiniões, as demais religiões, porque tudo nos será acumulado como cultura moral. Todas essas religiões têm muito a nos ensinar. Ao invés de reivindicarmos para nós a exclusividade de Jesus, lembremos-nos que todos somos criações, portanto, filhos do mesmo Pai. E o Pai verdadeiro ama a todos os seus filhos sem distinção. Se nós, que somos pais imperfeitos, respeitamos nossos filhos com suas individualidades e diferenças, imaginem o Pai que está no céu, com sua bondade e misericórdia infinitas, o que não faz por todos nós. Quando chamamos a todos de irmãos e irmãs, devemos buscar sentir a cada um como tal, do âmago do nosso coração, pois no fundo estamos todos na mesma nave terra, em direção ao coração paterno do nosso Deus Criador. Muita paz. Vamos então estender nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Concentremo-nos na figura do nosso querido Mestre, visualizando as imagens de quando ele curou diretamente na terra a todo tipo de doente, quando também transformou água em vinho e multiplicou pães e peixes. Pois, alicerçados nessa fé imorredora, rogamos ao excelso Cristo que transforme nossas águas em eflúvios curadores das nossas dores físicas e morais. Derramai também sobre o nosso ambiente o vosso hálito carregado de bênçãos renovadoras. Em seu santo nome, as nossas águas e o nosso ambiente estão fluidificados. Que assim seja. Passemos agora ao agradecimento a Jesus pelo estudo da noite. Que a paz e a felicidade invadam nossas almas nesse momento em que temos a suave sensação do dever cumprido. Como é gostoso estarmos em contato direto com o coração divinal do nosso Mestre. Imploramos, Senhor, que inspires àqueles que ainda não despertaram para a fé, interpondo-se com seu bastão milagroso como incentivador bendito da esperança e do amor. Que tenhamos um final de semana maravilhoso, junto dos que amamos e fomentando a cada momento o crescimento da nossa família espiritual, através da extensão do nosso amor fraterno a todos que conosco venham a conviver. Que nos sintamos aconchegados nos braços do Cristo e no calor dos companheiros de caminhada. Obrigado a todos e também aos mentores amigos e em especial ao nosso amado Mestre Jesus. Muita paz nos nossos corações e muito boa noite e bom final de semana.